Um querido professor do ensino médio morre e um aluno é acusado de matá-lo durante uma brincadeira com amigos. Os 4 amigos do aluno também enfrentam acusações relacionadas à trágica morte de Jason Hughes. Vou contar sobre o aviso que o distrito escolar enviou antes de Hughes ser morto e o que a esposa dele está dizendo agora. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Estar online pode ser bem assustador, especialmente ao pesquisar sobre si mesma e ver o que circula na internet. Seu nome, telefone e até endereço podem estar disponíveis para corretores de dados e golpistas roubarem e venderem. A Incogni, nossa patrocinadora, identifica corretores de dados com suas informações e solicita a remoção delas. A Incogni realmente encontrou mais de 50 corretores de dados com minhas informações e em poucos dias eles conseguiram removê-las. A configuração leva apenas alguns minutos. Crie uma conta, autorize a Incogni a agir por você e eles fazem o resto. Com o novo recurso de remoção personalizada dos planos ilimitados, você pode enviar links com seus dados e uma equipe de especialistas em privacidade irá removê-los para você. Se você se preocupa com sua segurança online, recupere seus dados com a Incogni. Use o código CrimeFix para 60% de desconto no plano anual. Jason Hughes era amado por sua esposa Laura, por seus filhos e pelos alunos da North Hall High School, onde trabalhava como professor de matemática e treinador. Na sexta-feira, 6 de março, Hughes terminou a semana de trabalho como todos nós e provavelmente aguardava o fim de semana. Mas, tragicamente, Jason Hughes não viveria para ver o sábado. Uma estudante de 18 anos, aluna do último ano do ensino médio, agora está sendo acusada de homicídio veicular em primeiro grau e direção imprudente por atropelar Jason Hughes e matá-lo. Policiais afirmam que Hughes morreu durante uma pegadinha feita por Jaden Wallace e amigos em sua casa. Jason Hughes, marido e pai de 2 meninos pequenos, está morto. O xerife afirma que tudo ocorreu por causa de uma pegadinha. É trágico e realmente difícil de compreender. Essa história se passa no condado de Hall, Geórgia, a cerca de 1 hora ao nordeste de Atlanta, numa sexta-feira por volta das 11h40 da noite. Quando policiais do condado de Hall foram avisados de que um homem foi atropelado por uma caminhonete. Esse homem era Jason Hughes, que foi levado ao hospital, mas não pôde ser salvo. Os policiais e detetives começaram a investigar a morte de Jason Hughes e como ele poderia ter sido atropelado por uma caminhonete. Um comunicado de imprensa do xerife diz que Jaden Wallace e outros 4 estudantes foram até a casa de Jason Hughes, onde ele morava com sua esposa, Laura, que também era professora no condado de Hall. O xerife diz que Jaden Wallace e seus amigos enrolaram as árvores da casa dos Hughes com papel higiênico. É algo que as jovens fazem. Jason Hughes saiu para ver o que estava acontecendo, e o grupo de 5 estudantes entrou em 2 veículos para ir embora. Foi então que o xerife diz que Jaden Wallace começou a ir embora em sua caminhonete e Jason Hughes tropeçou, caiu na rua e foi atropelado. O xerife afirma que os 5 estudantes pararam e ajudaram Hughes até os paramédicos chegarem. Jaden Wallace foi detido e acusado de homicídio veicular em primeiro grau e direção imprudente, como mencionei anteriormente. Ele também foi acusado de 2 contravenções, invasão criminosa e descarte de lixo em propriedade privada. Os 4 amigos de Wallace também foram presos e acusados de invasão criminosa e descarte de lixo em propriedade privada por enrolarem as árvores na casa dos Hughes. Esses amigos são Elijah Owens, Aiden Hux, Anna Luque e Ariana Cruz. O que aconteceu com Jason Hughes foi um dia após o distrito escolar alertar alunos e pais sobre os perigos das pegadinhas, especialmente para os do 2º e 3º ano. O distrito publicou no Facebook: Pais e alunos, com a chegada do aguardado baile de primavera, queremos abordar um ponto importante sobre o comportamento dos alunos do 2º e 3º ano. Embora entendamos que o baile é um momento de celebração e de criar memórias duradouras, precisamos enfatizar a importância do comportamento responsável e do respeito pelos outros e por suas propriedades. Em anos anteriores, algumas pegadinhas durante a temporada do baile, às vezes chamadas de guerras entre alunos do 2º e 3º ano, passaram dos limites e resultaram em danos à propriedade.
Pedimos a todos os alunos que evitem participar de qualquer atividade que possa causar danos ou destruição à propriedade da escola ou de terceiros. Essas ações não apenas refletem negativamente sobre a pessoa envolvida, mas também mancham a reputação de nossas escolas, famílias e comunidade. É fundamental reconhecer as graves consequências que podem surgir ao se envolver em comportamentos destrutivos. Danificar propriedade pode resultar em acusações criminais e impactar sua participação em cerimônias de formatura e outros eventos especiais do período. Não podemos enfatizar o suficiente a importância de fazer escolhas responsáveis e pensar nas consequências a longo prazo de suas ações. Como representantes de suas escolas, famílias, equipes, clubes e do distrito escolar de Hall County, confiamos que vocês manterão os valores de integridade e respeito. Vamos tornar esta temporada de formatura um momento de celebração, união e boas lembranças para todos. Obrigada pela atenção. Vamos juntos garantir uma temporada de formatura segura e inesquecível para todos. Após o falecimento de Jason Hughes, o distrito divulgou um comunicado. Nossos corações estão partidos. Jason Hughes era um marido amoroso, um pai dedicado, um professor apaixonado, mentor e treinador que era amado e respeitado por alunos e colegas. Ele ajudou muitos de várias formas enquanto servia fielmente a Deus. Nossos corações e orações estão com sua esposa e família. Equipes de apoio ao luto têm atendido a escola e a comunidade desde sábado de manhã. Parte dessa equipe de apoio está posicionada hoje na North Hall High School. Os alunos organizaram um memorial hoje de manhã na North Hall High School. Eu espero que surjam várias outras oportunidades para lamentar e demonstrar apoio à família Hughes nas próximas horas e dias. E agora estamos ouvindo a esposa de Jason Hughes, Laura. Ela está de luto pela perda do marido, mas também está apoiando aqueles 5 estudantes da North Hall High School e diz que quer que as acusações contra eles sejam retiradas. Em uma declaração divulgada à imprensa, Laura Hughes disse que Jason era próximo desses estudantes e que ele saiu para pegá-los no flagra, não para confrontá-los com raiva. Ela disse que a estrada estava escorregadia por causa da chuva e que ele escorregou ao pisar na rua. Hughes disse que esta é uma tragédia terrível e que nossa família está determinada a evitar que uma outra tragédia aconteça, arruinando a vida desses estudantes. Isso iria contra a dedicação de toda a vida de Jason em investir na vida dessas crianças. Então, quero chamar Meg Strickler. Ela é uma advogada de defesa criminal que trabalha na região metropolitana de Atlanta. Então, ela está a cerca de 1 hora de Gainesville, onde essa tragédia aconteceu. Meg, meu Deus. Eu só penso nisso e penso comigo mesma, sabe? Eu sou mãe, você é mãe. Poderiam ser nossos filhos ou nosso marido. Quero dizer, poderíamos facilmente estar em qualquer lado dessa situação. O que você acha, sabe? Os policiais do condado de Hall, os detetives, levaram Jaden Wallace. Eles o acusaram de homicídio veicular, direção imprudente e 2 contravenções. Seus amigos também foram acusados por jogar lixo e outras infrações. Primeiras impressões sobre isso. Meu palpite, e eu só vou te dar o meu palpite, é que existe algum vídeo, talvez da câmera do painel do carro. Sabe, alguns carros hoje em dia têm vídeo, ou tem aquelas câmeras de campainha, sei lá, câmeras de poste, vai saber? Suspeito fortemente que eles sabem que ele dirigia de forma imprudente. E é por isso que é de primeiro grau, pelo menos nesse estágio. Deve ter sido algo muito grave, porque acusar dessa forma logo de cara significa que eles sabem. E eu não sei de onde eles tiraram essa informação. Pode ter sido de testemunhas, pode ter sido da câmera de poste, pode ter sido de câmeras ring, eu não sei. Mas uma caminhonete atropelando alguém é uma história horrível e difícil de engolir para uma pegadinha de formandos. Eu tenho uma filha no 2º ano do ensino médio. E sabe, quando você tem 17, 18, 19 anos, seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido e eles não estão pensando direito. Mas isso era só uma pegadinha de formandos, originalmente. Era só uma pegadinha de formandos. Eles estavam jogando papel higiênico nos quintais das pessoas. Como isso chegou a esse nível é algo que eu acho que nenhum de nós consegue compreender. Não, de jeito nenhum. Estou imaginando, estamos especulando um pouco, mas acho que já cobrimos bastante esse tipo de coisa. Nós sabemos como as coisas acontecem e sabemos como as coisas podem se desenrolar em cenas de crime. E só para que os espectadores e ouvintes saibam, eu solicitei as imagens da câmera corporal desse incidente.
Isso às vezes pode levar um tempo, dependendo da agência com a qual você está lidando, do estado e das leis de registros. Sabe, pode levar meses e meses para conseguirmos isso por causa da investigação em andamento, ou podemos conseguir bem rápido. Eu acho que vai demorar um pouco. Mas, sabe, você tem um garoto de 18 anos aqui, o Jaden Wallace, e ele está no último ano do ensino médio. Eu estou pensando, sabe, isso acontece. Ele está sendo acusado de atropelar a professora. Sabe, obviamente, isso não foi intencional, mas todos eles pararam, de acordo com o xerife. Eles prestaram socorro. Eles tentam ajudar o professor com quem tem proximidade e conhecem. Jason Hughes, muito querido. Estou pensando que provavelmente, quando os policiais chegaram, ele deve ter falado algo no calor do momento. Ele provavelmente disse: Eu não quis fazer isso, eu não quis fazer isso. Sabe, estou imaginando que foi assim que tudo aconteceu. Então, ele deve ter falado bastante quando a polícia chegou. Você também pensa assim? Com certeza. E também as outras pessoas que foram acusadas de contravenções. O que aconteceu? O que levou até às 11h45 da noite? Ok, são adolescentes, e me desculpe por presumir que álcool estava envolvido, ou maconha, ou sabe-se lá o quê, mas como mãe de 2 adolescentes, eu literalmente tenho 2 adolescentes, eu sei um pouco mais. Além disso, sou advogada de defesa criminal. Parece que o álcool pode estar envolvido. Agora, lembre-se, quando alguém é preso, isso não significa que vai resultar em uma acusação formal. E também, quando você tem menos de 21 anos, as nossas leis de embriaguez ao volante, acho que em todo o país, são iguais. O limite é mais baixo. Certo? Acho que eles acusaram de homicídio veicular por direção imprudente como base para chegar ao 1º grau. Mas pode piorar se fizerem exame de sangue ou bafômetro, Elijah. Ainda não sabemos tudo. Quando pegar sua câmera corporal, saberemos mais. Mas eu tenho que considerar que o álcool pode ter sido um problema aqui e pode ter feito parte disso. E isso fez com que o julgamento deles fosse mais problemático ao sair correndo na caminhonete em um bairro, porque nunca é certo correr em alta velocidade por um bairro. Quero dizer, nunca é certo. Todos nós moramos em bairros. Jamais é correto passar rápido por lá. Ponto final. Poderemos descobrir muito mais quando houver uma audiência preliminar, que até o momento está marcada para o dia 1º de abril. E sim, o critério nessa audiência é a causa provável. Sabe, é só isso que eles precisam mostrar para o juiz. E então isso iria ao grande júri. E a acusação poderia ser aumentada. E neste momento, Jaden Wallace é o único acusado de causar a morte de Jason Hughes, porque ele era a pessoa dirigindo a caminhonete, de acordo com os agentes do xerife. Então, agora eu quero falar sobre a declaração que Laura Hughes, esposa de Jason Hughes, divulgou. Ela quer que as acusações sejam retiradas. E eu fiquei meio tipo, uau! Quero dizer, isso é muito magnânimo da parte dela, muito generoso da parte dela. Ela está dizendo: Olha, meu filho, meu marido não saiu de casa com raiva para confrontar essas crianças. Ele amava essas crianças. Ele conhecia essas crianças. Ele saiu para pegá-los no flagra, sabe? E ele caiu, e foi por isso que isso aconteceu. Sabe, ela está dizendo que ele caiu e escorregou, e então Jaden passou por cima dele. Mas ainda assim, quero dizer, temos um incidente aqui. Por isso o Estado processa os casos. Não as vítimas têm participação, mas o promotor, o Ministério Público, é quem vai tomar a decisão final aqui. E, novamente, as circunstâncias é que vão tornar isso mais grave ou menos grave. Ela também trabalha na escola. Ela está envolvida subjetivamente porque é o marido dela, mas também está envolvida subjetivamente. E me desculpe por te interromper, ela conhece esses alunos. Pela minha experiência, posso dizer que quando as vítimas são tão compassivas tão cedo assim, isso realmente é um bom sinal para uma resolução. O que ajuda nesse caso, e eu odeio dizer isso, o que ajuda nesse caso é a idade, o caráter acidental disso e o fato de que a família da vítima não quer nenhum tipo de processo. O que prejudica esse caso ainda será determinado. Sabe? O que foi dito, quem se comportou bem, quem não se comportou bem. Havia álcool envolvido? Havia comprimidos, drogas, qualquer coisa assim no carro? Não estou insinuando nada, de forma alguma. Só estou dizendo isso pela experiência. E também um advogado muito bom.
Eu certamente consegui reduzir esses casos para pena alternativa quando eles fazem muito serviço comunitário. Eles fazem o próprio tipo de aconselhamento para tomar decisões melhores. Se esse Jaden Wallace vai para a faculdade, sabe? Essas são coisas que podem fazer o juiz se sentir mais compelido a mantê-lo no caminho certo. Isso ainda precisa ser analisado. Ainda há muito que não sabemos. Pode ter sido só um acidente trágico, mas há o fator de direção imprudente. Não sabemos a velocidade em que ele estava. E não sabemos os detalhes exatos do que aconteceu, além de que Jason Hughes foi, você sabe, tragicamente atropelado por uma caminhonete e não pôde ser salvo. Quero dizer, é horrível, sabe? Simplesmente terrível. Eles pararam. Quero dizer, isso é um bom sinal para eles. Não é como se tivessem fugido. Tenho certeza que eles ficaram em choque. O que aconteceu? Sabe, em um momento você está jogando rolos de papel higiênico nas árvores de alguém e no seguinte está prestando socorro à sua professora. Então, o que eu acho que não é um bom sinal para esses alunos é o fato de que eles foram avisados sobre isso, avisados para não fazerem isso um dia antes. O distrito tinha feito uma postagem no Facebook dizendo: Olha, sabemos que a temporada de formatura está chegando. Sabemos que essa coisa de guerra entre os alunos do penúltimo e último ano acontece, mas vocês realmente precisam ter cuidado. Queremos que os pais e os alunos estejam cientes de que isso pode manchar a reputação dos estudantes. As coisas podem sair do controle, coisas podem acontecer. Quero dizer, foi tão impressionante. Foi impressionante para mim o quanto isso foi premonitório, tipo, a escola ter postado isso. Foi como se eles já tivessem tido problemas no passado, onde as coisas saíram um pouco do controle. E eu quero mostrar a captura de tela das regras da guerra entre as séries do ano anterior. Isso é de 2025. E falava sobre os pontos que você pode ganhar. Se você ganhava um ponto, acho que era por jogar papel higiênico em um estudante, 2 pontos se fizesse em professores e treinadores, e 3 pontos por um administrador. Você perdia 3 pontos se fosse pego com alunos de outras escolas, calouros ou do segundo ano. As regras eram que você só podia jogar papel higiênico em casas, nada de carros, apenas produtos de papel ou plástico, nada de caixas de correio, nada de comidas ou bebidas, nada de filme plástico, ovos, tinta, armas, armas de airsoft, splatball, spray de pimenta, etc. Então, quero dizer, isso está circulando por aí na internet. A escola basicamente avisou esses alunos, e os pais avisaram todo mundo um dia antes, dizendo algo como: Vamos dar uma segurada nisso. Então, isso me faz pensar que algo pode ter acontecido no ano passado que não foi tão grave quanto isso, mas foi ruim o suficiente para, sabe, fazer com que eles se preocupassem a ponto de emitir um aviso. Essas situações fogem do controle porque é um grupo de adolescentes saindo junto. Quero dizer, por que estamos jogando papel higiênico nas casas das pessoas? Talvez a gente pudesse fazer um tipo diferente de guerra, onde alimentamos pessoas em situação de rua e distribuímos, sabe, frangos de graça para as pessoas. Quero dizer, tipo, encontrar outra maneira de ganhar pontos. Você entende o que estou dizendo? Tipo, transformar isso em uma história de exemplo positivo, em vez disso. Sempre penso em jogar papel higiênico nas casas. Cresci em Nova Jersey e fazíamos isso aos 10 anos na noite da travessura. Paramos aos 11, era coisa de criança. Acho que a noite da travessura nem existe mais em Nova Jersey ou em outros lugares. Era algo do Nordeste dos Estados Unidos, pois aqui em Atlanta não tem. Mas a questão é que quando você é criança, pode brincar desses jogos bobos. Sabe, quando você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Você pode brincar, fazer essas coisinhas. Aos 18 anos a gente não está mais jogando papel higiênico na casa dos outros. Não entendo. Não acho que por definição seja um bom plano. E talvez as coisas mudem não só no estado, mas em todo o país quando você tem esses joguinhos bobos. Vamos encontrar uma maneira mais positiva de fazer isso. Isso me lembra quando eu trabalhava em notícias locais e havia esses avisos que saíam na primavera sobre guerras de Nerf. E aparentemente os jovens estavam dirigindo. Eu fiz algumas reportagens sobre isso, onde os jovens estavam dirigindo por aí com armas de Nerf, atirando com armas de Nerf e fazendo essas coisas. Eu pensava, sério que estou fazendo matéria sobre isso? É isso que os jovens fazem. E assim, acho que quando eu estava no ensino médio, a gente não fazia isso. Eles jogavam papel higiênico nas árvores e faziam essas coisas quando eu estava no ensino médio. Eles faziam isso.
Mas acho que a gente nunca fez isso com um professor. Tipo, fazíamos isso com outros alunos e coisas assim. Mas acho que, quer dizer, é isso que as pessoas fazem, acho que é onde estamos como sociedade. E fazer isso quando você tem tipo 18 anos é demais. Então, eu não sei. Talvez exista, como você disse, outro tipo de guerra em que eles poderiam se envolver, sabe, algo um pouco mais construtivo. Porque, obviamente, isso saiu do controle no ano passado, já que eles emitiram o aviso este ano. E agora você literalmente teve uma catástrofe do pior tipo. E eu posso garantir que vai haver um processo judicial. A esposa está sendo compreensiva agora, mas ainda assim haverá um processo contra a seguradora para pagar pelos lucros cessantes no futuro. Eu não sou advogada civil, mas posso praticamente garantir que isso também vai acontecer, além das acusações criminais. E realmente depende dessas pessoas, dessas 4 crianças, desses 4, me desculpe, eu os chamei de crianças, desses 4 adultos de 18 anos, para dar o próximo passo e direcionar a vida deles corretamente, tomando decisões melhores no futuro. Tenho muita dificuldade em lidar com essa situação. Esse pobre homem, quero dizer, ele saiu para, como você disse, confrontá-los, impedi-los, seja lá o que for. Escorrega, essa é a história, pelo menos hoje. Ele escorrega, cai e morre. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Sabe, o meu ponto é esse também. Tipo, quero dizer, Laura Hughes, ela está sendo muito magnânima e compassiva e oferecendo muita compreensão aos alunos agora, e pelo menos para Jaden Wallace, que está enfrentando as acusações mais graves nesse momento. Eu não sei se os outros alunos poderiam ser acusados de forma mais séria em algum momento ou de maneira mais severa porque eles estavam lá e estavam presentes. Eu não sei. Eles fizeram parte do início de tudo isso que desencadeou toda essa situação. Mas é possível isso acontecer no futuro? Quero dizer, ela pode estar em estado de choque agora, e conforme descobre mais informações, é possível que os sentimentos dela mudem? Sim, de novo, quando a gente vê, porque se essa caminhonete for mais nova, todos os carros agora têm uma caixa preta, igual nos aviões, e ela vai mostrar a velocidade. Agora você pode contratar um especialista para contestar a avaliação. Normalmente, isso mostrará a velocidade. Como disse, pode haver câmera no painel e câmeras da Ring. Se você vê um carro, já vimos vídeos mostrando carros passando rápido. Não precisamos de tecnologia, dá para ver que estava acima da velocidade. Essas são coisas que realmente vão ajudar todos nós a entender que rumo as coisas tomaram. É realmente como se ele estivesse a 32 milhas por hora, o que ainda é acima da velocidade, ou era 50. Eu realmente gostaria de saber a que velocidade ele estava indo de verdade. E ele foi atropelado porque escorregou? Ou ele foi atropelado porque foi atingido e depois atropelado? Exatamente. Não sabemos. Só temos o comunicado inicial à imprensa. Acho que a reconstituição do acidente e outras informações vão contar a história. E quando aquela caminhonete for realmente examinada forensicamente, sabe? Houve impacto na frente do veículo? Não sabemos, apenas temos as informações iniciais de um comunicado à imprensa. E é só isso. Sabe, aquela caminhonete foi rebocada, está em uma garagem e, como você disse, ela vai passar por uma análise forense. E isso faz parte da reconstituição do acidente que vai acontecer. Normalmente, isso é feito pela Polícia Estadual, que atendeu à ocorrência. Normalmente, são eles que investigam todos os casos de homicídio veicular. Então, ainda há mais por vir além do que sabemos. Bem, isso é horrível. Jason Hughes tinha 2 filhos, uma esposa. Aqueles menininhos agora vão crescer sem um pai por causa de uma brincadeira de formatura. E meu coração está partido por eles. É horrível. Meg Strickler, muito obrigada por participar. Agradeço. Obrigada por me receber. Uma campanha no GoFundMe foi criada para a esposa e filhos de Jason Hughes, e no momento desta gravação já arrecadou mais de US$ 200.000. A página informa, arrecadando fundos em memória de Jason Hughes para apoiar a família com despesas imediatas e um fundo universitário para os filhos. A vida de Jason foi uma bênção para muitos, e sua partida precoce será extremamente difícil para sua esposa e seus 2 filhos pequenos por muito tempo.
Por favor, aproveite esta oportunidade para apoiar a família neste momento de necessidade imediata e no planejamento futuro para os filhos dele. Jaden Wallace e amigos foram soltos sob fiança domingo na cadeia de Hall County. A próxima audiência de Wallace será em 1º de abril e vamos continuar acompanhando esse caso e te informar sobre o que acontecer. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Lembre-se, você sempre pode nos assistir no YouTube. Você também pode assistir e ouvir no Spotify. Nos vemos aqui na próxima vez.